E aí, meus príncipes, como vocês estão gostando bastante desse tipo de vídeo, eu decidi continuar com esse tema, dessa vez trazendo a dúvida se a Fundação SCP seria capaz de conter as variantes de xenomorfos. Assim como aconteceu no vídeo do Godzilla, eu não coloquei todos os tipos pra não ficar muito grande, como o Godzilla Earth e o Godzilla in Hell. E nesse vai ser a mesma coisa, eu tentei focar nos xenomorfos mais fortes que temos, pra ser um desafio à altura da Fundação. Mas de qualquer forma, se vocês sentirem falta de algum do tipo deles, podem deixar aqui nos comentários. Desde já se inscreve no canal e dá uma hypada no vídeo pra melhorar o alcance dele. E bora começar. Se você está ouvindo isso agora, significa que eu já estou morto. Alguns dias atrás, eu e outros pesquisadores descobrimos algo assustador. Eles são criaturas extraterrestres mais incríveis que já vimos. Eles nascem com um parasita e conseguem se adaptar a quase tudo. São uma espécie de arma biológica viva, sendo uma ameaça física totalmente inteligente e imprevisível. O meu tempo está quase acabando. Eu não vou conseguir dizer tudo sobre eles nessa gravação. Então estou mandando um arquivo para a Terra. Nesse arquivo tem tudo que eu consegui reunir sobre essas coisas nesse meu tempo de pesquisa. Mas o que eu posso dizer é que eles se reproduzem incrivelmente rápido. E inclusive são em várias espécies e versões diferentes. Tome cuidado com todos eles. E também tome cuidado com o sangue deles. Aquela merda é um ácido que pode corroer até os mais fortes metais que tem na Terra. Droga. Eu fiz todos vocês no inferno. Como muitos sabem, a espécie de xenomorfos é conhecida por ser uma das mais aterrorizantes da ficção científica. A natureza deles é uma lista gigante de vantagens que eles têm, seja vantagens físicas ou de inteligência, o que transforma eles numa arma biológica quase perfeita. Os xenomorfos crescem muito mais rápido do que qualquer outra coisa, atingindo o tamanho e a força de um adulto em apenas 1 ou 2 dias, já nascendo com o conhecimento de como caçar, rastrear e preparar suas presas para que sejam os hospedeiros dos seus futuros ovos. Como eles crescem muito rápido, o tempo que ele fica vulnerável por ser um jovem é muito pequeno, e isso faz com que a colmeia aumente muito mais rápido e se espalhe ainda mais. Além disso, ele tem o chamado ácido molecular, que é nada mais nada menos que o sangue deles vira uma arma potente, tanto para atacar quanto para se defender. O sangue ácido pode corroer sem esforço nenhum 3 níveis de metal, por isso até mesmo combate à distância é perigoso, e pessoas que não sabem dessa informação e tentam atacar a criatura de perto mal sabem a surpresa que as esperam, pois eles conseguem transformar até mesmo sua própria morte em uma ameaça letal com o seu sangue. Eu acho que eu não preciso nem falar da resistência e agilidade deles. A pele deles é feita de uma molécula altamente elástica e que cresce rapidamente, e que é resistente até mesmo ao ácido, com a sua vida podendo durar mais de 100 anos, e as rainhas, por exemplo, conseguem hibernar em temperaturas abaixo de 0 por mais de 1000 anos, e ainda continuarem saudáveis, mostrando que essa espécie consegue sobreviver em vários cenários severos. Eles também são incrivelmente rápidos e furtivos, se movendo nas paredes e teto com a mesma velocidade quando estão no chão, conseguindo até se camuflar dependendo do lugar, além de terem o sangue frio, que torna eles invisíveis aos detectores de temperatura infravermelha, ou seja, isso significa que eles podem ser apenas rastreados pelo cheiro, ou usar a tecnologia de marcação química, que é a tática usada pelos predadores. Quando eles estão perto de uma rainha, essas criaturas agem em uma coordenação impressionante para defendê-la, podendo sacrificar até a si mesmo para isso. Essa lista de coisas mostra que eles não são só um predador impressionante, mas sim uma arma quase perfeita. E por serem inteligentes, eles seguem uma espécie de hierarquia xenomorfa. Ocupando o topo dela, nós temos obviamente a Rainha Mãe, que foi introduzida na história pelo livro chamado Aliens: Female War. Ela mora no planeta Xenomorph Prime e tem controle sobre todas as outras rainhas em toda a galáxia. O seu poder mais impressionante é uma ligação telepática que ela tem com todos da sua espécie, permitindo que ela influencie o comportamento dos outros e até mesmo manipule o sonho dos humanos, transformando ela na criatura mais poderosa dessa raça. Além da Rainha Mãe, nós temos a Imperatriz Planetária, que é uma das variantes raras e potentes da rainha, que obedece apenas à Rainha Mãe. A sua função é supervisionar os planetas inteiros com várias colônias de xenomorfos, governando sobre as outras rainhas comuns e as suas colmeias. Fisicamente, ela pode atingir até a altura de um Tiranossauro Rex, tendo 2 pares de braços e sendo maior do que uma rainha padrão. A Imperatriz, claro, se preocupa com a sobrevivência da sua criação, mas ela vai priorizar a sua própria sobrevivência se a situação apertar. E logo abaixo dela nós temos a Rainha Alien. Ela é a líder da colmeia e é responsável por botar ovos, aumentando assim o número de xenomorfos. Ela pode medir entre os 4 e 6 metros de altura. Ela é a mais inteligente
inteligente que os outros da colmeia, e quando não tá pondo ovos, ela se torna uma lutadora ágil e que defende o seu ninho de ovos. A combinação de estratégia reprodutiva e defensiva dela é incrível, fazendo com que os seus ovos fiquem em segurança e o seu território também, conseguindo manter a sobrevivência e o crescimento da colmeia. Abaixo dela temos o recém-nascido, o newborn, o xenomorfo híbrido. O recém-nascido é uma mutação genética única e perturbadora, sendo o primeiro híbrido da série Alien. Ele era enorme desde o nascimento, tinha características humanas com pele clara e olhos, e não tinha aquelas mandíbulas típicas de xenomorfos. O recém-nascido demonstrou ser mais forte do que uma rainha comum, dando um fim em uma delas logo depois que ele mesmo nasceu. Mesmo sendo muito forte, ele tem apego pela, entre aspas, sua mãe humana, a Ripley 8, o que é bem incomum para a raça de xenomorfos, mas esse recém-nascido nunca chegou à idade adulta, porque sua própria mãe acabou com ele. Isso mostra que, sendo mais forte até mesmo que uma rainha, ele tem a fraqueza pelo apego emocional, mostrando que mesmo sendo um híbrido e tendo várias vantagens físicas e mentais, ele é uma ameaça instável. Logo em seguida temos o Rei Alien, que não é um tipo natural de xenomorfo, mas ele foi um alien criado geneticamente pelo professor Ernest Kleist. Ele foi criado para ser uma versão maior e mais resistente do que a rainha, e para ser o novo líder na colmeia. E por isso ele é maior que os outros aliens, incluindo a rainha, mas mesmo assim ele tem uma aparência bem parecida com elas. Mesmo que à primeira vista ele pareça bem fodão, na verdade ele é só uma versão maior do que a rainha, mas muito mais burra. No final das contas, esse xenomorfo foi criado apenas para ter força bruta, uma vez que ele entrou numa colmeia. Em vez de ele acasalar, ele começou a lutar contra uma rainha. E mesmo que no início ele tivesse vantagem por causa da sua força, a rainha, sendo mais ágil e mais inteligente, conseguiu vencer o Rei Alien. No fim, a base onde o Rei Alien foi criada foi destruída, acabando com os vestígios dele. No fim das contas, ficou de aprendizado ao criador que o organismo perfeito não é só força bruta, mas inteligência e a combinação de várias outras características. Temos também o Predalien, que é um xenomorfo que nasceu em um Yautja, ou seja, um predador. Eles herdam o tamanho e a agressividade e, na maioria das vezes, a mandíbula e o, entre aspas, cabelo dos predadores. Uma capacidade única do Predalien é a habilidade deles de infectar os hospedeiros com embriões através da boca, não precisando dos facehuggers para isso. E mesmo tendo o DNA de um predador, os predadores puros abominam os Predaliens, chamando eles de abominação. E isso causa uma espécie de guerra psicológica, fazendo com que a sua biologia lute com ela mesma, fazendo com que ele casse e odeie sua própria espécie, porque afinal ele ainda é 50% predador. Temos também o Praetorian, que é uma espécie que está a um passo de se tornar uma rainha. Eles funcionam como uma guarda da rainha e protetores da colmeia. Fisicamente eles são mais resistentes do que os guerreiros normais e quase se igualam à rainha em tamanho. Eles ficam estrategicamente perto das câmaras onde ficam os ovos da rainha e devem ser derrotados primeiro, só para ir depois acabarem com a rainha. Os Praetorians são a força de elite da colmeia. A resistência e tamanho faz com que ele seja uma espécie de escudo vivo, e o fato que ele pode se transformar em uma rainha mostra que eles sempre prezam que a liderança passe para outro membro, dando continuidade para sua espécie. E por último, mas não menos importante, temos o Alien Esmagador, que é um dos xenomorfos mais blindados, especialmente na região da cabeça. Fisicamente ele é um pouco menor que o Praetorian e provavelmente menos inteligente, mas a sua habilidade é literalmente ser a força bruta, batendo de frente até mesmo com veículos blindados, compensando a falta de inteligência com uma força incrível. Isso mostra que eles podem evoluir para cumprir papéis específicos, incluindo esse, que é ser literalmente um tanque de guerra. E olha, eu poderia ficar aqui horas falando sobre como funciona a flexibilidade do DNA dessas coisas, como isso interfere na adaptação deles e na forma que eles vão nascer e crescer. Exemplos disso é o Predalien, o recém-nascido, e o Runner, que eu acabei não citando, mas é basicamente um alien que nasceu de animais de 4 patas, como um cachorro ou uma vaca, herdando a velocidade e a agressividade. Mas eu já falei muito sobre as espécies de aliens, e isso foi só para moldar o terreno e saber com que tipo de criatura nós estamos falando e que tipo de criaturas a Fundação teria que enfrentar. Então, a partir de agora, nós vamos pegar essas espécies que eu citei e vamos dividir em 2 grupos, o que a Fundação conseguiria conter e o outro grupo que a Fundação não conseguiria nem a pau ou que teria muita dificuldade. Começando pelos que têm potencial
de serem contidos pela Fundação, e que muito provavelmente receberiam a classificação de Keter ou até mesmo de Euclídeo. Os aliens comuns, Runners, que são a mistura de animais de 4 patas, Praetorians e Alien Esmagador e outros derivados seriam considerados ameaças que variam de Euclídeo a Keter. Essas são uma espécie, digamos, mais comuns, usadas para combate e trabalho. A sua força física, velocidade e sangue ácido tornam eles incríveis. Os Praetorians e Aliens Esmagadores adicionam tamanho, resistência e armadura mais forte. Essas espécies poderiam em teoria ser contidas, precisando de celas reforçadas com várias camadas de material resistente a ácido, armadilhas sonoras de alta frequência para desorientar eles, sedativos específicos para que a fisiologia deles não possa resistir ao efeito, usando também campos de plasma de alta energia para que não fujam. Além de, claro, vigiarem eles a todo momento usando câmeras multiespectrais e sensores de movimentos, já que, por causa do sangue frio, as imagens infravermelhas são quase inúteis. Se uma fuga acontecesse, eles poderiam se reproduzir muito rápido se tiverem hospedeiros disponíveis. Então a Fundação teria que ter forças-tarefas móveis prontas para que isso não acontecesse e também para que, se isso acontecesse. Já o Predalien, recém-nascido e Alien Rei são considerados apenas Keter, nada de Euclídeo. A contenção deles seria bem mais pesada e complexa, parecida com a do SCP-682, com barreiras à prova de ácido e reforço extremo na cela. Para o Predalien, seria bom evitar o contato direto e neutralizar qualquer hospedeiro em potencial para ele. Já a fisiologia única do recém-nascido pode exigir que a Fundação tenha que usar contra ele armas biológicas ou químicas específicas para ele. E com o potencial destrutivo do Alien Rei, a Fundação teria que conter ele numa cela específica para ele e isolada. E claro, precisariam ser vigiados a todo momento. Não podemos esquecer que eles são criaturas que, além de fortes e ágeis, são incrivelmente inteligentes. Não é à toa que chamam eles de organismos perfeitos. A capacidade do Predalien de infectar a vítima sem precisar de um facehugger igual aos outros aliens coloca ele como Keter, porque se uma única fuga acontecer, pode causar uma infestação rápida. O recém-nascido, com a sua força imensa, natureza imprevisível e origem única, também é uma anomalia altamente desafiadora de conter. E o Rei Alien, apesar do seu poder, foi superado em inteligência por uma rainha, mas o seu poder de combate e tamanho ainda tornam ele uma ameaça Keter. E agora nós vamos para as espécies difíceis ou impossíveis de conter, que receberiam a classificação Keter ou Apollyon, começando com a rainha comum, e conter ela seria bem delicado. Exigiria uma instalação subterrânea massiva e de várias camadas e barreiras à prova de ácido, com o objetivo principal sendo evitar que ela coloque qualquer ovo ou que use os facehuggers. A Fundação teria que usar qualquer arma química para esterilizar e controlar o ambiente, fazendo com que ela não consiga colocar alvos, mas a sua alta inteligência significaria que ela buscaria e exploraria fraquezas na contenção a todo momento, fazendo com que a Fundação precisasse sempre modificar a contenção e se atualizar. E sinceramente, às vezes neutralizar ela seria uma melhor opção do que manter ela a longo prazo, já que isso gastaria provavelmente muitos recursos e os riscos seriam bem altos. Se ela fugisse, isso poderia causar rapidamente uma infestação gigantesca, tornando ela uma ameaça de classe Keter. Agora temos a Imperatriz, que seria uma ameaça Apollyon se tivesse aqui na Terra e Keter se tivesse fora do nosso planeta. Se uma Imperatriz viesse para a Terra, a contenção seria impossível. O número de xenomorfos atacando sob o seu comando seria demais para qualquer coisa que a Fundação usasse. Esse seria um cenário chamado de cenário de classe K, aonde o mundo estaria perdido. A Fundação desistiria de conter ela e focaria no extermínio global, bombardeando a Terra e tentando usar SCPs de classe Talmiel para reescrever a realidade, para salvar e reviver a humanidade, como por exemplo o SCP-2000, sacrificando nosso planeta para que ela não vá para outros mundos. E por fim temos a Rainha Mãe, que está no topo da hierarquia dos xenomorfos, que está no planeta Xenomorph Prime. E como eu disse, ela tem uma ligação telepática que permite controlar todas as outras rainhas em todas as galáxias, até mesmo controlar a Imperatriz. Ela obviamente seria uma ameaça da classe Apollyon incontrolável. A destruição seria bem parecida com a da Imperatriz se ela viesse para a Terra, com a diferença que ela pode manipular literalmente todos os xenomorfos, imperatrizes e rainhas que existem. Não é à toa que ela é o topo da hierarquia. A sua presença na Terra causaria no mínimo um cenário de classe K de nível Apollyon, exigindo que a Fundação sacrificasse a Terra ou até mesmo outros mundos
tempos para que ela não se espalhasse, tendo que usar até mesmo o esquema de SCP-Talmiel para tentar manipular a realidade e salvar a humanidade. Ela nunca poderia de fato ser contida, porque a sua influência permaneceria mesmo que o seu corpo físico fosse aprisionado. O controle telepático da Rainha Mãe, que ultrapassa a galáxia, é um desafio praticamente impossível para a Fundação. Agora, se vocês quiserem deixar nos comentários alguma outra espécie importante que eu não coloquei aqui no vídeo, sintam-se à vontade. E obrigada por assistirem.